Fala pessoal, tudo bem? Então você que está matriculado aí no nosso curso de Eletricista Residencial e Predial, vamos dar início ao módulo 2 do nosso curso, que é o módulo de conversão de unidades de medida. Bom, na última aula nós falamos das grandezas elétricas, né? E vimos que cada grandeza tem uma unidade de medida da qual a gente pode fazer a leitura, né, dessa grandeza, tá? Então a gente viu que a unidade de medida de tensão elétrica é o volts, de corrente elétrica é o ampere, de potência é o watts e de resistência é o ohm, tá? Então, como vai funcionar? Eu tenho uma régua aqui que é padrão, tá? Então aqui eu tenho a minha unidade de medida base, no caso aqui é o ampere. Do lado direito eu tenho submúltiplos, tá? Então eu tenho miliampere, microampere, nanoampere e picoampere. Então esses daqui são os submúltiplos. E para o meu lado esquerdo eu tenho os múltiplos da unidade de medida. Quilo, mega, giga e tera, tá? Essa régua aqui, ela não vai mudar, ela é padrão. Então ela serve para o ampere, ela serve para o volts, ela serve para o ohm e ela serve para o watts, que são as unidades de medida das grandezas elétricas que nós vimos, tá? Então, pessoal, o que eu preciso saber fazer? Eu preciso converter a unidade de medida em valores menores, quando eu quero representar uma tensão, no caso, desculpa aqui, uma corrente bem pequena, uma corrente na ordem de miliampere, microampere, de circuitos eletrônicos, por exemplo. E quando eu quero representar correntes, valores de corrente alto, né? Por exemplo, sistemas de alta tensão, que é onde eu tenho valores de corrente mais elevado, tá? Ou até baixa tensão, mas que eu tenho um valor de corrente elevado, então eu uso essas unidades aqui, os múltiplos, né, para representar esses valores de correntes mais altos. Então, por exemplo, eu tenho uma corrente aqui de 20 miliampere, por exemplo, e eu quero converter isso em ampere, tá? Como que vai funcionar? A vírgula, no caso, 20 é a mesma coisa que 20,0, só que a gente não representa dessa forma, porque não há necessidade de eu colocar isso matematicamente, mas você sabe que depois desse zero tem a vírgula, 20,0. Então, o número que está com a vírgula, que no caso é o zero, ele vai ser colocado aqui na minha tabela, na minha régua, melhor dizendo, tá? Debaixo da unidade que eu quero começar. Como assim? Então eu estou em mili, eu estou aqui, ó, eu quero vir para ampere. Então onde que eu vou pôr o 20 aqui nessa régua? Ó, eu estou em mili, o número que está com a vírgula vai debaixo da unidade que o número está partindo. Então aqui, por exemplo, ó, 20. O zero, esse zero aqui é o que está com a vírgula, então ele está debaixo do mili, porque o meu número está em miliampere. Aí, antes do zero, quem vem? O 2, tá? Então o 20 nessa escala está aqui, tá? Que seria 20,0, por exemplo, tá? Aí eu quero vir para onde? Para ampere. Para ampere. Aí eu completo com zeros as casas que faltam até eu chegar na unidade que eu quero estar. Então eu estava em 20 miliampere, quero ir para ampere. A minha vírgula estava aqui. A vírgula sempre vai andar de 3 em 3 casas. Então, por exemplo, 20, né? Eu quero ir para ampere. Então a minha vírgula estava aqui, ó, ela vai andar 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Tá? E aí, esses zeros aqui somem, porque agora a minha vírgula passou para cá. Então 20 miliampere é a mesma coisa que 0,02 amperes. Tá? Então eu converti uma corrente elétrica de miliampere para ampere. Tá? Ah, legal. Vamos fazer um outro exemplo. Agora vamos mudar de unidade. Eu quero trabalhar com volts agora. Tá? Quero trabalhar com volts. A régua não vai mudar, como eu disse. Então agora aqui é volts. Então eu vou pegar lá a bateria do teu carro, 12 volts. Eu quero converter para milivolts e quero converter os 12 volts para kilovolts. Então vamos começar convertendo em milivolts. Aonde que está o 12 aqui? Está em volts.
certo? O número que está com a vírgula seria o 2, né? Porque seria 12,0. Como eu disse, a gente sabe que depois de um número inteiro tem um zero ali, a vírgula e o zero, que nós não precisamos representar. Mas eu coloco aonde então o meu 2? Aqui. Por que aqui agora? Porque está em volts. Lá no exemplo anterior do milli, coloquei aqui, por quê? Porque estava em milli, certo? Então, antes do 2 eu tenho o 1. Agora eu quero ir para onde? Quero ir para miliampere. Eu completo as casas que faltam com zero, até eu chegar na onde eu quero. Então eu estou em volts, eu quero ir para milivolts. Então eu completo com zeros. A minha vírgula que estava aqui vem para cá. Então 12 volts é a mesma coisa que 12.000 milivolts, tá? Esse ponto aqui não é vírgula, tá? É um ponto. Vírgula é diferente do ponto, tá? Se eu pôr a vírgula aqui, tá errado. Por quê? Porque a minha vírgula agora está aqui atrás. É 12.000 milivolts. Então 12 volts equivale a 12.000 milivolts, tá? E para quilovolts? Vamos converter para quilovolts? Então eu começo de novo, coloco o meu número 12 na régua, aqui na posição, né? No caso, está nessa posição porque está em volts e a vírgula tem que estar debaixo da unidade que eu estou partindo, tá? E quero ir para quilovolts. O quilovolts está para o meu lado esquerdo. Então eu completo com zeros até chegar no quilovolts. Cheguei. Minha vírgula estava aqui. Vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, 12 volts em quilovolts equivale a 0,012. Certo? E aí, sempre que você quiser tirar a dúvida, né, se eu voltar esse número, né, quilovolts, se eu for para volts, tem que dar o mesmo valor que eu parti. Então aqui, ó, se eu andar 3 casas para lá, 1, 2, 3, eu volto no 12 novamente. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui chama-se o quê? Conversão de unidade de medidas, tá? Vamos pegar um exemplo de um número quebrado, que é onde geralmente as pessoas têm mais dificuldades de colocar na régua, tá? Então, por exemplo, eu vou mudar aqui de novo, ó. Vou agora trabalhar com potência, watts. 2,5 watts, certo? Então eu quero converter 2,5 watts em miliwatts e quero converter 2,5 watts em quilowatts, tá certo? Aonde que esse número vai entrar? O 2,5. O 2 tá com a vírgula, então ele vai vir aqui, ó. 2,5, certo? Aí eu quero ir para miliwatts, então eu completo com zeros até chegar na minha unidade que eu quero, que é o mili, tá? E aí eu movimento a vírgula, 1, 2, 3, então a minha vírgula sai daqui e vem para cá. Então 2,5 watts equivale a 2.500 miliwatts. Tudo bem? Ah, agora eu quero ir para quilowatts. Então, o meu 2,5 está aqui. Eu quero ir para quilowatts. Então, eu completo com zeros até chegar na unidade que eu quero, quilowatts. E não posso esquecer de movimentar a vírgula. 1, 2, 3. Então, 0,0025 quilowatts. Tudo bem? Então, qual que é o procedimento para fazer a conversão de unidades? Primeiro, eu posiciono o número que eu vou converter na régua, certo? Completo de zeros até onde eu quero chegar, na unidade que o número vai ser convertido. Completei de zeros, o que eu faço? Eu movimento a minha vírgula até a unidade correspondente. Então, a vírgula vai andar de 3 em 3 casas, tá? Por exemplo, se eu fosse para mega, eu ia andar 3 casas até o quilo, mais 3 para cá. Por exemplo, se fosse para mega, então eu completo mais 3 zeros. A minha vírgula não estava aqui? 1, 2, 3. Tá? Então aí seria esse número aqui, em megawatts. Tá? Então a vírgula sempre vai andar de 3 em 3 casas. 3 em 3. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula.
tá? E aí, façam os exercícios propostos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!